Após uma jornada extremamente difícil em enfrentar não só a ilha e todos os perigos que lá residem, mas também seres com poderes praticamente divinos, e tudo isso a fim de conquistar o Elixir da Vida e receber o perdão por todos os seus crimes, o Gabimaru e o grupo deles acabam chegando ao ápice dessa jornada, a última barreira entre eles e o objetivo de cada um deles, o mais forte dos Tenseis, Lian, o único ser que separava eles do objetivo deles. E bem, se tu quer saber como esse encontro acabou e tudo o que rolou após ele, e se o Gabimaru e o grupo deles conseguiram conquistar o Elixir, o perdão real, bem, eu sou o Felipe, fica aí que eu vou explicar tudo isso a vocês, que eu vou explicar como foi o fim de Hell Paradise. No entanto, vamos do começo. Durante a luta contra a Lian, a última e mais forte dos Tensei, o time do Gabimaru montou um plano para conseguir eliminar ela, que seria basicamente destruir o corpo do mestre dela, que estava mumificado, já que o objetivo dela era trazer ele de volta, e destruindo o corpo dele, além de acabar com o plano dela, também causaria uma perturbação no Tao dela. Assim, além dessa perturbação, também daria a brecha que seria possível acabar com ela. Só que aí que tá, quem ficou responsável de acabar com o corpo foi o Gabimaru, e só quando ele conseguisse destruir o corpo do mestre dela é que surgiria a brecha pra Sagari ir lá e cortar a Lian no meio, e assim acabar com ela de uma vez por todas. Só que aí que tá, no ponto em que o Gabimaru tá prestes a destruir o corpo dele, ele acaba vendo não só o corpo do mestre da Lian mumificado, mas um par de trajes usados em casamentos, e entre eles um braseiro e uma coroa de flores, ou seja, itens usados em casamentos, e nisso a ficha do ninja cai. Ele não era o mestre dela, e sim o marido, e mesmo tendo somente uma única chance de acabar com o corpo dele e entregar a abertura que daria a vitória ao grupo deles, o Gabimaru trava. Isso porque, vendo aquilo, ele acaba lembrando da esposa dele, mas o Shugen não. Por ser um samurai, ele sabe do dever e o peso que ele carrega, e também que aquela seria a única chance deles acabar com ela, e usando as suas últimas forças, ele corta não só um pedaço do navio onde eles estavam lutando, mas também o corpo do marido da Lian no meio, assim desestabilizando ela completamente, dando a brecha pra Sagiri cortar ela no meio, a brecha que ela precisava pra vencer. E ao fazer isso, o corpo da Tensei acaba afundando no mar, mas se tu acha que isso era o suficiente pra acabar com ela, bem, tu tá muito enganado, já que usando as últimas forças dela, ela reconstrói o corpo dela e volta pro que sobrou do navio onde eles estavam lutando, e começa a passar o rodo em todo mundo que ainda estava de pé no navio. Shugen, mesmo sendo responsável por acabar com o plano dela, nem mesmo vira um alvo da Lian, já que o uso excessivo de Tao por parte dele acaba cobrando o seu preço e, bem, mandando ele de base. Mas a Sagiri e o Gabimaru é outro papo, o buraco já é bem mais embaixo, já que a Lian explode a barriga da Sagiri em um piscar de olhos, acabando com inúmeros órgãos vitais dela e deixando ela ali caída pra morrer de uma forma extremamente dolorosa. E assim que ela acaba com a Sagiri, ela volta a sua atenção pro Gabimaru, que em um piscar de olhos tem o seu braço completamente explodido por ela, e antes que ele possa reagir ou fazer qualquer coisa, o peito dele também é atravessado pela Lian. A galera que tá fora do navio até pensa em ajudar, mas ia ser inútil. Basicamente todo mundo que entrasse no caminho dela naquele ponto ia de F, mas ia muito rápido, já que naquela altura força já era completamente inútil contra ela. Só que enquanto tá ali com o braço atravessado no Gabimaru, tem uma coisa que ainda tá intrigando ela: por que ele parou? Por que ele não destruiu o corpo do marido dela? E nisso o ninja explica que naquele ponto ele viu o rosto da esposa dele, pensou que no fim a Lian poderia ser somente alguém igual a ele, e foi por lembrar da esposa dele, foi por se enxergar na Tensei que ele parou o ataque dele. Essa atitude dele, mesmo em meio a uma luta de vida ou morte, em conjunto com as palavras do Gabimaru, fez a Lian parar e começar a refletir. E em um instante ela acaba lembrando do marido dela e de tudo que eles viveram, e também da dor que ela sentiu quando perdeu ele. Nesse ponto, usando as suas últimas reservas de Tao, ao invés de simplesmente passar o rodo em todo mundo, que era exatamente o que ela ia fazer, ela decide curar todos ali, assim salvando não só a Sagiri e o Gabimaru, mas praticamente todo mundo que tava ali e lutou com ela, pelo menos todo mundo que era possível salvar. E após usar as suas últimas forças, ela acaba se desfazendo por completo e indo de encontro ao marido dela, e após a queda da Lian, o Gabimaru e o grupo dele conseguem finalmente conquistar o Elixir da Vida e voltar ao barco deles e seguirem em direção ao continente. Só que aí surge um outro problema. Todo mundo que tava na ilha foi em busca de conquistar o Elixir
Elixir da Vida e voltar ao continente e receber o perdão real, só que esse perdão só seria dado a um condenado em troca do Elixir. Naquele ponto estavam no barco mais de um condenado, já que naquele ponto no barco, além do Gabimaru, tava também o Gangetsusai, a Norugai e a Yuzurian. E mesmo que o Shion junto a Norugai tivessem decidido pegar um barco menor e ir embora antes de chegar ao continente, ainda restavam 3 condenados para disputarem o perdão real, só que todos eles sabiam que no ponto em que eles formaram aquela aliança só passaram a ser parceiros e não amigos. Então não tem necessidade de todo aquele drama para ver quem vai ficar com Elixir. Todo mundo sabe o que tem que ser feito ali. No entanto, vendo toda aquela situação, a Sagiri começa a chorar porque mesmo sabendo que todos são criminosos, ela acabou se apegando muito a cada um deles e mesmo sabendo que isso é errado, pelo menos de acordo com tudo que foi ensinado a ela quando ela se tornou um samurai, ela começou a se questionar se aquilo era realmente tão errado e vendo o estado dela, a Yuzurian, que acabou se apegando muito a ela, tenta quebrar um pouco de toda aquela tensão, dizendo que ela não é uma criminosa, pelo menos não como Gantetsusai, que ele sim é alguém terrível. Ela na verdade é só uma garotinha inocente perto dele, e isso acaba quebrando um pouco de toda aquela tensão que tava rolando ali. E com isso a Norugai questiona se agora ela também é uma criminosa. O Gantetsusai até buga um pouco perguntando a ela como assim uma criminosa, afinal ela é um garoto, e nisso acaba apanhando um bocado dela, mas no fim de todo esse questionamento tudo acaba se voltando para o Gabimaru, já que ele seria o pior de todos ali, já que pela esposa dele ele faria basicamente qualquer coisa, e com isso a galera começa a se questionar que tipo de pessoa, que tipo de criminosa terrível seria a esposa dele para conseguir domar o Gabimaru. E é com essa pergunta que toda a atenção que tava ali acaba desaparecendo por inteiro, já que até o Gabimaru quebra e começa a rir só de imaginar a esposa dele como uma criminosa terrível. Nisso todo mundo entende pra que apressar as coisas, eles têm 1 hora até o continente, então eles decidem aproveitar enquanto o Gabimaru conta a eles que tipo de pessoa a esposa dele é, porque tava todo mundo curioso pra saber que tipo de pessoa ela era. E após umas boas risadas, bem, a hora chega, o barco tá muito perto do continente, e nisso o Gabimaru, o Gantetsusai e a Yuzurian ficam todos de pé, porque naquele ponto eles têm que descobrir quem vai receber o perdão real. Então, sem ressentimentos e com pouco tempo após essa frase, o barco é avistado pelo continente e a bordo dele tinha 2 homens e uma mulher, contando com condenados e executores. A mulher que estava a bordo era a Sagiri e um dos homens era o Yamada, mas bem, eu sei que o que vocês querem saber é quem foi o condenado que chegou ao cais, e bem, ele foi o Gantetsusai. Mas calma, olha a barrinha vermelha aqui embaixo, não fecha o vídeo agora porque ainda tem muita coisa pra rolar. E ao chegar na presença do Shaogan, 10 dias após a chegada deles ao continente, além de ter conquistado o Elixir, ele também entrega 4 mechas de cabelo, que seriam dos 4 condenados que ele teria eliminado. E bem, eles seriam basicamente o Asa, o Gabimaru, a Yuzurian e a Norugai. E bem, pra quem tá mais atento já deve ter pegado algum ponto estranho aí, mas enfim, vamos seguir. Agora com a conquista do Elixir, sendo o único sobrevivente, ele recebe o perdão prometido, assim sendo isento de todos os seus crimes. Ou pelo menos deveria ser assim, já que mesmo recebendo o perdão real e tendo entregue o Elixir, ele não foi o único sobrevivente, já que após se aproximar do continente, o que rolou não foi uma luta entre eles, e sim uma decisão para ver quem ficaria com o perdão entre eles. E bem, após pensarem um pouco, a escolha era meia óbvia. O Gantetsusai era simplesmente o mais famoso entre eles, então era o menos provável a conseguir fingir uma morte, e devido a isso ia ser praticamente impossível dele se esconder. Então naquele ponto, assim como o Shion e a Norugai, o Gabimaru e a Yuzurian também pegaram barcos para sair dali e viverem suas vidas em paz, já que dados como mortos, o exército do Shaogan não teria motivos para procurar eles. E agora você deve estar pensando, beleza, no caso da Yuzurian até vai, da Norugai também, mas o Gabimaru não estava marcado só pelo exército do Shaogan, mas também pelos ninjas que queriam a cabeça dele. Até porque mesmo saindo da mira do exército, fugir dos ninjas ia ser praticamente impossível, e isso é verdade. No entanto, vocês lembram que eu falei que passaram 10 dias após eles chegarem no continente, certo? Então, nesse período de tempo, Yamada cuidou de tudo isso, já que usando a influência dele, ele deu os ninjas como traidores, e quando o exército foi atrás do chefe da vila, ele acabou tendo sua cabeça cortada, sendo acusado de traição. E graças à dica do Yamada de dar algumas gotinhas do Elixir da Vida pra ele, fez com que o corpo dele virasse uma árvore após a decapitação. E tá, pra que ele fez isso? Bem simples, galera, pra fazer o Shaogan
a ficar com medo de tomar também e também virar uma árvore. E graças a ele, além da queda do líder da vila, a vila em si também foi dissolvida, assim acabando com os ninjas e tirando o último problema que poderia ir atrás do Gabimaru, e com isso cada um seguiu seu rumo. E agora a gente vai por partes. O Asa e o irmão dele foram para outras terras, no caso a Inglaterra, onde ambos conquistaram o submundo de lá. E sim, o Asa tá pequenininho, isso devido ao uso excessivo de Tao por parte dele. Ele só tá vivo depois de fazer isso por causa de um Tensei que salvou ele. O Shio passou a cuidar da Noruga enquanto eles viajam cidade a cidade em busca de uma vida pacífica, por mais que eles sempre esbarrem com problemas. Mas fazer o que, né? Sem nunca pedir, foi dado pra eles o papel de arrumar a bagunça do mundo. Então fazer o que, né? A não ser fazer isso. Inclusive eles ganharam até apelidos, o Lobo Cego e sua filhote. Já o Gantetsusai abriu um dojo barra hospital, sim, um dojo onde além de receber desafios ele também atende pessoas, e por mais estranha que pareça essa ideia, bem, ele tá se dando muito bem. Já o Yamada, bem, ele conseguiu o que ele queria e tinha planejado, tomou posse do clã Yamada e agora vive uma vida tranquila, a vida tranquila que ele sempre quis. Já a Sagiri acabou viajando pelo mundo com a simples desculpa de que queria melhorar suas habilidades, mas na verdade ela só queria sair de casa para visitar o Gabimaru e a esposa dele também, claro. Já Yuzurian, segundo ela, bem, ela virou guarda-costas da Sagiri e saiu nessa viagem com ela, porque além de guarda-costas ela também ama muito a Sagiri, ou bem, só tava sem nada pra fazer. E agora a gente chega nele, a pessoa que muita gente tava curiosa pra saber como foi o fim, o Gabimaru, e bem, após ele sair do barco ele foi em direção à esposa dele, após reencontrar ela eles passaram a viver juntos e em paz. E detalhe, após tanto a Sagiri quanto a Yuzurian chegarem à casa do Gabimaru e conhecerem a esposa dele e virarem boas amigas, rola uma cena bem legal que é o Gabimaru dormindo. E por mais que isso pareça ser algo bem simples, vamos lembrar que ao longo de toda a obra o Gabimaru não dormiu, isso porque além do treinamento que ele recebeu na vila, onde ele mal podia se dar o luxo de dormir porque todos conheciam o rosto dele, isso porque o Gabimaru nem se dava o trabalho de esconder ele. No entanto, dormir deixava ele um alvo fácil, então ele tinha a capacidade de ficar muito tempo sem dormir. E por isso ele tinha o costume de sempre ficar acordado, sempre estando em alerta durante toda a obra. Pra vocês terem uma noção melhor, as únicas vezes que o Gabimaru dormiu foi quando ele apagou devido às lutas, então esse final dele acabar dormindo, além de mostrar que ele já não é mais o mesmo Gabimaru, também deixa bem claro pra gente a tranquilidade que a vida dele alcançou, mas calma que ainda tem mais um final, já que nos tempos modernos é mostrado a gente a Gifa e a Mei, que além de terem sobrevivido por serem Tenseis, elas são basicamente imortais, assim seguiram vivendo em paz até a atualidade, onde a Gifa virou professora e mora junto com a Mei, cuidando dela meio que como uma filha. Mas agora é contigo, comenta aqui embaixo e aí, o que tu achou desse final? Tu esperava que a obra acabasse assim ou tu esperava um final diferente? E qual final tu gostou mais entre todos os personagens? E se tu gostou do vídeo e quiser ser notificado sempre que sai vídeo novo, incluindo vídeos de Hell Paradise, também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, já que fazendo isso, além de não perder os futuros conteúdos, tu vai estar ajudando muito o meu trabalho. Galera, e só lembrando que esse vídeo não tira a experiência de vocês lerem a obra e lerem esse final, principalmente a interação deles no barco enquanto eles estão voltando pro continente é muito boa mesmo. E bem, falando nisso, caso tu queira garantir o teu mangá físico de Gakuraku, eu vou estar deixando os links dos volumes físicos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, então caso tu queira garantir o teu, considere pelo link aqui do canal, já que fazendo isso, tu vai estar apoiando ainda mais, vai estar apoiando tipo muito mesmo meu trabalho. Enfim, meu muito obrigado a cada um, a gente se vê numa próxima, falou!